Fala galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero ser bem rápido, bem objetivo, porque tem muita coisa para mim falar aqui com vocês, então eu preciso ser bem objetivo. Então, sempre importante aquele recado para não esquecer, deixa o like para não esquecer lá, né, no final do vídeo, já deixa o like aí agora, né? Se você é novo, né, se alguém compartilhou com você, é porque a pessoa sabe que você vai gostar muito desse vídeo. Então já se inscreve aí, assina lá, né, no sininho e compartilha também com outras pessoas, tá? Para a gente aumentar cada vez mais, expandir cada vez mais aqui, né, o nosso conteúdo. E aquele recado mais importante ainda, a gente bateu a meta de 500 inscritos, agora a nossa meta é 1000 inscritos. Então se você, né, compartilhar para mais 2 amigos, para mais 3, para mais 4, isso vai aumentando o nosso número, né, de inscritos e isso, claro, isso reverte positivamente aqui para o nosso conteúdo, a nossa produção e assim por diante. Estou tentando bolar uma forma em que o nosso canal, ele ainda, infelizmente, ele ainda não que é muito recente e tal, e é um assunto muito nichado, então é um canal que ainda não é, né, monetizado, e aí eu estou tentando ver ali, né, a possibilidade de criar, por exemplo, uma chave Pix para receber ali, né, algumas contribuições para a gente, mesmo que seja pequenas contribuições para ajudar, por exemplo, a gente comprar um livro lançamento, pagar ali, né, algumas assinaturas para a gente estar sempre acompanhando e trazer essas novidades para vocês. Enfim, dito isso, bora lá para o assunto de hoje. O assunto do vídeo de hoje vai ser uma recomendação de uma série, e eu não vou ficar enrolando, a série vai ser Estação 11, né? A dica da série desse vídeo de hoje vai ser o nome da série Estação 11. É uma série que foi lançada lá em 2021, ela é original, na época era HBO Max, hoje é só Max, né? É uma série que eu vou confessar com vocês que lá em 2021 eu não escutei nada sobre essa série, não vi nada sobre essa série, talvez uma falta de divulgação da série passou despercebido, que nem aquele vídeo, né, o vídeo anterior a gente falou sobre a série Devs, uma série que tá lá na Disney Plus e eu não ouvi nada sobre essa série, é uma série também ali de 2021, 2022 e a gente não escutou nada sobre essa série, enfim. Então tem muita coisa que tá aí, né, escondida e a gente tá descobrindo, encontrando, né, essas produções aí que são produções excelentes, inclusive essa, Estação 11, é uma série excelente, como eu falei lá de 2021, é uma série baseada numa obra literária de 2015 da escritora Emily St. John Mandel. Emily St. John Mandel. Então, assim, provavelmente você já deve ter assistido pelo menos um ou mais filmes, séries, ou lido alguma coisa, ou visto alguma coisa nessa temática que basicamente uma realidade pós-apocalíptica, ou seja, a descrição de um mundo que passou por uma mudança tão brusca que o mundo que a gente conhece, esse mundo bem estruturado, capitalismo e tudo mais, cultura, tudo mais, essa mudança ela é tão brusca que basicamente o mundo que a gente conhece simplesmente ele dá lugar a uma nova realidade, uma realidade com elementos distópicos. E aí, dependendo da abordagem que essa obra faz, seja um filme, uma série, um livro, uma HQ, enfim, não importa, ela vai sempre não, mas ela possivelmente ela pode apresentar um cenário pós-apocalíptico, ou seja, o mundo que a gente conhece, ele simplesmente deixa de existir, e o que a gente vê são resquícios desse mundo antigo, né, os escombros desse mundo antigo e uma tentativa dos sobreviventes de tentarem se reerguer, tentarem sobreviver a esse cenário. E aí, esse cenário distópico, pós-apocalíptico, essas mudanças que acontecem ali pode ser infinitas possibilidades. Esse é um assunto que vem despertando muito interesse da minha parte. Esse assunto que vai falando sobre narrativas pós-apocalípticas com elementos distópicos, chama a atenção, pelo menos, né, da minha parte, principalmente as narrativas quando vem à tona o assunto mudança climática. E aí eu descobri recentemente, fazendo uma pesquisa, né, para gravar esse vídeo e tal, eu descobri uma parada que explodiu ainda mais a minha cabeça. Uma pesquisa de um centro de pesquisas científicas de Israel, eles chegaram na conclusão e eles criaram um conceito para explicar a conclusão da pesquisa deles. Eles chegaram na conclusão de que tudo que a gente já criou até o momento atual, a massa disso tudo, concentrando e somando
tudo isso que o ser humano criou, construiu, enfim, ou vem produzindo, ultrapassou a quantidade ou a massa de organismos vivos na Terra, seja de animais, plantas, enfim. Ou seja, tudo aquilo que você... Vê se você consegue preencher a sua mente com isso, né? Bugar a sua mente com isso. Tudo aquilo que nós construímos, prédios ou até mesmo produtos, né? Produtos para serem utilizados na construção civil, ferramentas, carros, produtos, né? Que podem ser tóxicos, inclusive. Tudo isso somado, colocado isso numa balança, corresponde a um número que supera, uma quantidade que supera a massa de organismos vivos na Terra. E isso, o nome que eles deram para isso é massa antropogênica. Massa antropogênica. Eu vou deixar aqui na descrição o link de uma matéria, eu acho que é uma matéria da CNN. Se for a CNN, é da BBC. Uma matéria jornalística que fala detalhadamente, que foi escrita por um cientista, inclusive, né, um cara que leu lá a pesquisa e ele traduziu aquilo de uma forma para que um público leigo consiga ler e entender tudo aquilo. E ele vai falando, inclusive, sobre aspectos do consumismo, do capitalismo, que quanto mais, se a gente continuar nesse ritmo de produção, consumo e descarte, obviamente, ou seja, o mundo daqui para frente vai se transformar, resumindo, o mundo vai se transformar em um grande lixão. O mundo vai se transformar em um grande lixão bem parecido com o cenário dessa HQ, Escória, do Carlos Trillo e do Juan Jiménez. São dois artistas argentinos, que aqui basicamente o Carlos Trillo, né, que é o roteirista, basicamente é isso que ele traz pra gente, que é, como são dois argentinos, ele tem uma perspectiva também decolonial, ou seja, vendo do ponto de vista dos impactos do processo colonial que a América sofreu, né, a América, né, central do sul, no caso, no sentido cultural, falando. Eles colocam assim, que o mundo basicamente virou um lixão, e que na região do hemisfério norte, ali na região que antes era os Estados Unidos, ali ainda sobrevive, ainda resiste uma espécie de elite na estrutura social desse mundo pós-apocalíptico que ele coloca aqui pra gente. E aí, dito tudo isso, falado tudo isso daqui, por quê? Porque cargas d'água, eu chego aqui pra vocês com toda essa prepotência e falo, vocês precisam assistir a série Estação 11. Estação 11 é uma dessas poucas obras que traz uma perspectiva positiva, digamos assim, positiva. Há o elemento distópico, há o elemento pós-apocalíptico, mas a forma como a autora e como a série apresenta pra gente esses elementos distópicos e como os indivíduos que, né, são apresentados ali, o grupo daqueles indivíduos, eles são apresentados ali e como eles lidam com esse mundo 10 anos depois de uma pandemia, é algo único, é algo precioso. Então, basicamente, em Estação 11, ali no primeiro episódio, você tem basicamente a alma, a essência da série, que é o encontro, né, o encontro ao acaso dos dois protagonistas, que são encontros casuais que vão acontecendo, né? A série ela é cheia desses encontros, né? E aí você tem um encontro ali casual do Arthur com a Miranda, que depois os dois se casam, depois se separam, aí tem todo um drama ali, mas os dois se amam, mas não há possibilidade dos dois ficarem juntos, e nisso tudo, nesses encontros e desencontros, nessas relações paralelas e transversais, ó, o tanto que eu tô, né, cheio de termos aqui, enfim, nessas relações transversais que vêm e vão, que vão desaparecer, vão ressurgir novamente essas relações, acaba que no meio disso tudo, nesse drama dos personagens tentando sobreviver, tentando buscar ali um sentido, o fim da vida, né, basicamente, será que agora com o fim do mundo, como é que a gente pode pensar em recomeçar a vida e tal, tem tudo isso ali na série. No meio de tudo isso, essa personagem da Miranda, ela escreve um gibi, uma história em quadrinhos, que o título da história em quadrinhos se chama Estação 11, que é uma história que ela tá ali muitos anos escrevendo aquela história, desenvolvendo, idealizando aquela história. E ela faz tudo sozinha. Ela desenha, ela ilustra, ela faz os quadrinhos, ela faz as falas, ela escreve o roteiro e tudo mais. Então leva muito tempo, porque é um hobby, ela não quer escrever e editar e publicar aquilo e ficar famosa. Então, não, é basicamente um hobby. Veio uma história como se fosse uma revelação para ela, como se fosse uma revelação, uma dádiva, uma profecia. Ela precisa escrever aquilo. E aí ela
quando ela finalmente termina, ela conclui essa história. Finalmente, quando ela conclui essa história, ela se reencontra com o ex-marido dela, né, o caso o Arthur, e ela presenteia ele. Olha, finalmente eu terminei aquela história, tá aqui pra você. Aí tem lá a capa Estação 11, que é o título da série, né, Estação 11. E tem toda uma mística, tem toda uma mitologia, né, que ela cria ali dentro da HQ dela, frases de efeitos, enfim. Inclusive me recorda muito, assim, a temática que ela aborda, me lembra muito essa HQ aqui que chegou pra mim recentemente, que também fala de um cenário que se passa num contexto depois, né, que a Argentina passa por uma ditadura, né, uma ditadura militar, e aí os artistas, né, o roteirista e o ilustrador, eles se juntam, né, eles se unem para escrever essa HQ. Vou até pegar ela aqui para vocês, que é uma HQ que é muito bonita, inclusive. Uma HQ muito linda, quando você compra ela vem uma espécie de capa protetora, e o diferencial dessa HQ, já retomo, tá, gente? Já retomo. O diferencial da HQ é que você lê ela na horizontal, eu achei isso perfeito. Olha aqui, você abre, aí tem esses detalhes, e ela é toda em nanquim. Aqui tem toda uma introdução, né, um prefácio pra gente entender o contexto que a obra foi escrita, que é maravilhoso. E aí você tem a arte, né? A arte do... Quem que é o ilustrador é o Francisco Solano Lopes. Tudo em nanquim. Cara, é perfeito isso, bicho. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa HQ que aparece lá em Estação 11 me lembra muito aqui, viu? A temática do Eternauta. Esse aqui é lançamento 2024 do Pipoca e Nanquim. Obviamente que no futuro, né, quando eu concluir ela, eu acho que eu concluo rapidinho, porque as letrinhas são bem grandes, né? Então não vai ter nenhuma dificuldade para ler a HQ. Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Aí a Miranda, ela escreve então essa HQ, uma HQ que tem toda uma mística, que tem um protagonista lá que é o capitão da Estação 11 e tal. Não dá muitos detalhes, né, ali do mundo em questão, mas é basicamente uma HQ que vai filosofando sobre a condição humana. Aí você tem esse personagem que é o capitão, que tá lá na estação, enfim. Então dá a entender que o mundo também entrou em colapso, né? Enfim, e aí o capitão, ele tá na estação, em órbita na Terra, para em um dado momento, na hora certa, ele vai retornar para a Terra e tentar resolver, e vai resolver todos esses problemas. E tem, em alguns momentos, os personagens, eles soltam, né, algumas frases de efeito, frases até filosóficas, né, do personagem ali durante a trama da série. Então a Miranda, ela escreve essa HQ e ela dá pro Arthur, e aí só existem duas dessas HQs. E aí a Miranda dá uma pro Arthur, o Arthur presenteia a Kirsten, que a Kirsten tem ali, ela é artista ali do teatro, né, e o Arthur, ele é um ator, né, um ator shakespeariano que eles colocam, né, a Kirsten, ela é muito fofinha, ela fala, eu sou uma atriz shakespeariana, porque é muito específico, né, não é qualquer tipo de atriz, eu sou uma atriz shakespeariana, enfim, e aí o Arthur presenteia, né, a Kirsten com um gibizinho, e também presenteia o filho dele, que ele não tem muito contato, que é muito distante, e o mais incrível, né, o mais incrível é como esses dois personagens, o filho do Arthur e a Kirsten, como esses dois, eles vão interpretar uma obra literária, né, um gibi nesse futuro pós-apocalíptico 10 anos depois. A Kirsten vai interpretar como uma história para você se sentir confortável, para te dar mais uma esperança para um futuro melhor, né, projetar um futuro melhor, né, ou seja, ela encara o gibi como uma história positiva, uma história otimista de um futuro que pode melhorar, mesmo não tendo nenhuma prova empírica, né, de que esse futuro esse mundo vai melhorar. E o filho do Arthur, que agora não me lembrei, não vou me recordar o nome do filho dele, que ele é chamado de O Profeta, ele pega a história da HQ e transforma a história da HQ numa espécie de doutrina, uma espécie de seita. É muito louco. Então cada um faz uma interpretação diferente de uma obra de arte num contexto profundamente caótico, que é esse contexto
contexto de ruptura do mundo que a gente conhece, não existe mais governo, existe agora a lei do mais forte, então se você é esperto, você consegue, se você tem recurso, se você tem armas, você consegue sobrepor a outros indivíduos. Mas o diferencial, é claro que a série ela apresenta ali a violência ela é intrínseca, né, ao ser humano, enfim, né, não que ela é uma regra, não é isso que eu quero dizer, mas ela está intrínseca. As relações humanas, invariavelmente, em algum ponto, vai despertar ali um aspecto violento, uma reação violenta, enfim, dependendo muito do contexto. Mas o ponto é o diferencial que apresenta pra gente o grupo que a Kirsten vai fazer parte depois de 10 anos da pandemia. Que grupo é esse? É um grupo que eles se autodenominam como Sinfonia Itinerante, que eu acho que é a parada mais linda que eu já vi. É lindo porque eu não tô lá, né? Porque se eu tivesse lá, seria um estilo de vida muito complexo, né? O que é a Sinfonia Itinerante? A Sinfonia Itinerante, imagina isso, um cenário pós-apocalíptico, eu acho muito original, inclusive isso. Um cenário pós-apocalíptico em que um grupo de artistas, atores, músicos, né? A forma como esse grupo de artistas, eles se uniram e a forma como eles estão lidando com esse mundo, ou seja, a forma como eles estão vivendo nos escombros do mundo que a gente conhecia, produzindo e fazendo arte. Basicamente isso. Se apresentando em peças teatrais, em musicais, e é assim que eles vão e levando essa mensagem, levando esse momento assim de catarse para os seus espectadores também. Pelo menos uma vez no ano eles vão assistir aquela peça, vão ver ali uma coisa inédita, que todo ano eles fazem uma peça nova, uma adaptação pelo que eu entendi foi isso. Todo ano eles pegam uma peça de Shakespeare, fazem a leitura e depois fazem uma adaptação para aqueles contextos, para aquele contexto ali. E aí, basicamente, eu me coloco muito no lugar de quem é o espectador. Eu tô lá no mundo pós-apocalíptico, não tem energia, não tem água encanada, não tem nada do que a gente conhece hoje. O conforto que a gente tem hoje tá tudo um caos, tudo destruído, tudo abandonado, enfim, o pouco que a gente tem a gente valoriza. E aí, de repente, na minha comunidade, aparece um grupo de artistas que vai se apresentar e vai apresentar pra gente, uma peça teatral. Uma peça teatral adaptando uma peça do Shakespeare. E aí vai ter musical, vai ter drama, vai ter atuação. Cara, eu simplesmente, na pele daqueles espectadores, nesse futuro hipotético, como é que eu ficaria na pele de um espectador desse? Eu ficaria extremamente empolgado para ver isso. Eu ficaria assim, eu não iria dormir enquanto eu não assistisse a apresentação dessa sinfonia itinerante, porque isso me daria mais motivação para continuar vivo, para no ano que vem esperar novamente esse grupo chegar e assistir, e mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano. Ou seja, olha isso, olha o tanto que isso é muito profundo, olha o tanto que isso é muito poderoso. E isso tem gente que fala que a arte, a cultura não serve para nada. Tem gente que fala isso. Olha o tanto que isso é muito poderoso, essa mensagem que a autora e a série traz pra gente, que a arte, mesmo num cenário pós-apocalíptico, acabou tudo, não tem mais nada daquilo que a gente, né, tinha lá no mundo antes da ruptura. A arte, ela te dá uma motivação para viver. Ela te impulsiona a estar vivo para você ver mais e mais e mais e mais. Porque toda vez que você assistir, essa interpretação que eu tenho, tá? Qualquer outra pessoa vai pensar diferente, tá tudo ok, tá tudo legal, não tem problema nisso. Mas essa é a minha interpretação, que a arte, ela vai te dar uma motivação, ela vai te dar um gás, uma potência, já aproveitando o conceito lá do Nietzsche, ela vai te dar uma potência a mais para você ter essa paixão para cada novo ano você estar vivo, possivelmente ali com uma, né, saúde mediana, para você assistir a apresentação desse grupo, porque, repito, toda a apresentação que você assistir vai ser uma nova experiência. E isso fica aqui, na sua memória. E ninguém mais pode tirar isso de você. Eu vou usar um termo que me perdoa já de antemão. O mundo tá uma merda. Crise política,
a série também ela pode falar de um cenário pós-apocalíptico, mas ela pode estar falando muito mais do presente do que do futuro. Então, por exemplo, a gente passou recentemente, não sei se você estava aí acordado, a gente passou recentemente por uma pandemia. E nessa pandemia, a galera, quem tinha condições, né, quem tinha esse privilégio, ficou isolado, trabalhando isolado, se protegendo. E aí o que acontece? Um dado muito, muito interessante, né, que eu durante assistindo a série, eu lembrei muito desses dados. Durante a pandemia, a galera naquele período isolado, em alguns países do lockdown, por exemplo, durante esse período houve um aumento de consumo de produtos culturais, de obras culturais, como houve um aumento, por exemplo, de pessoas assistindo filmes, assistindo séries, houve um aumento, registrou-se, por exemplo, um aumento das pessoas comprando mais livros pelos e-commerce, né, pelas lojas digitais, houve um aumento de as pessoas consumirem mais música. Então, a arte, a cultura durante a pandemia, assim como os personagens lá da Estação 11, a galera tava lá, isolado, triste, longe da família, né, sozinho, com início de depressão, e nem por isso o cara desfaleceu, perdeu as esperanças. Por quê? Porque ele viu na arte, ele viu na cultura um elemento a mais para continuar, um elemento que humanizou a condição dele para ele continuar existindo até a gente controlar essa pandemia, enfim. Então lá na série também apresenta esses aspectos, as relações, como é muito importante, né, manter ali as relações, como é muito importante também a gente sempre lembrar das pessoas que ficaram pelo caminho, que é no caso ali os dois protagonistas se encontram ao acaso, mas em um dado momento eles se separam, o caminho deles se bifurcam, cada um vai para aspectos completamente diferentes, mas por conta da arte, por conta do teatro, os dois se reencontram novamente. E o reencontro é perfeito, é simplesmente... E aí é interessante que é assim, né? Quando eles se reencontram, e aí, nossa, por onde que você estava? Me conta e tal, e pá. Aí, próxima cena, me liga. Diga não, né? Porque não tem telefone ali naquele cenário. Mas é basicamente assim, ó. Agora que eu sei onde você está, né? Agora que eu sei que você está vivo, que você está fazendo isso, que você está em tal lugar, a gente vai agora passar com a nossa sinfonia itinerante lá onde você mora. Aumentar cada vez mais a nossa comunidade, né? Então, o que eu interpreto disso? Interpreto que essas relações, elas vão, né, se fortalecendo, se restabelecendo, e aí cada vez mais a sinfonia itinerante, ela vai aumentando o trajeto dela, ela vai aumentando, e vai chegar num ponto, talvez seja uma interpretação minha, uma interpretação muito ingênua da minha parte, mas pode ser que chegue num ponto em que a sinfonia itinerante, ela vai ter tantos locais para ir, e aí eles vão se unir e vai ficar todo mundo no mesmo local. E aí começa então a reconstruir as cidades e vai. Enfim, até a reconstrução total de uma comunidade. Enfim, falei muita coisa aqui, né? Mas eu acho que tudo que eu gostaria de falar, deixei bem evidente. Eu só tenho que agradecer, né, você que assistiu o vídeo até aqui, né? Aí vai aparecer 2 vídeos também, né? Dá uma olhada aí, né, nesses 2 vídeos, continua assistindo aí, né, o nosso material, deixa o like, compartilha, e é isso, vai fortalecendo aí a nossa jornada aqui no YouTube, tá bom? Agradeço, tudo de bom, fiquem todos bem, já falei demais, valeu, tchau, tchau.